tema da nossa mensagem é fidelidade à prova de fogo. E o Daniel 3, os irmãos já sabem, o episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego e a fornalha de fogo ardente. Então, Daniel capítulo 3, o texto é longo, eu vou ler de 1 a 7 e depois a gente vai, conforme avançando, a gente vai lendo algumas partes do texto. Tá bom? Então vamos ler 3, de 1 a 7 inicialmente. É escrito assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos a graça e a tua bênção, Senhor, que o Senhor fale conosco pela tua palavra, pela tua mensagem. Nos ajuda a expor a tua mensagem com fidelidade, Senhor, com sabedoria, com precisão. Em nome de Jesus, e que o teu Espírito haja, trabalhe, Senhor, na vida, nos corações, dando entendimento, Senhor, fazendo essa mensagem alcançar a mente, o coração, transformar vidas, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Fidelidade à prova de fogo. Então, porque a história já remete a isso. 3 homens que não se curvaram diante de uma pressão imensa de adorar um outro Deus ou uma outra pessoa que queria se passar por uma divindade, no caso Nabucodonosor. É interessante, antes da gente começar, um detalhe que aconteceu na vida de Nabucodonosor. Você olha assim um homem, um governante, um estadista como Nabucodonosor, líder máximo do império da Babilônia, dominava todo o mundo da época, a autoridade máxima, tudo se fazia diante de sua ordem, talvez por isso a arrogância e a soberba. E você vê um homem desse ímpio e pensa assim: esse homem nunca teve um contato com Deus, não sabe o que é Deus, nunca ouviu falar do Senhor, e por isso essa arrogância às vezes, e essa talvez ideia que vai diametralmente oposta ao que Deus quer, que é que somente a adoração seja direcionada ao Deus verdadeiro. Ele faz uma estátua e exige adoração para si mesmo. Aqui tem um problema sério de idolatria, de paganismo, de politeísmo e assim sucessivamente, esse homem querendo ser divinizado e etc. Mas o mais interessante é que quando você lê o capítulo 2, você não vê Nabucodonosor, agora no capítulo 3, como uma pessoa simplesmente que desconhece a Deus, a vontade do Senhor e nunca teve um contato com Deus, mas você vê uma pessoa que aparentemente ela é uma pessoa recalcitrante, uma pessoa que já teve um contato com Deus, já teve uma experiência com o Senhor, já teve de certa forma o conhecimento de Deus e voltou atrás nas suas velhas práticas. De certa forma, o Nabucodonosor até tinha confessado ao Senhor, mas a confissão dele foi de boca para fora. Então no capítulo 2, se você analisar,
ele tem um sonho muito enigmático, e ele pede para os seus sábios que interpretem, e ninguém conseguiu interpretar, a não ser Daniel, e Daniel interpreta o sonho, e mostra a Nabucodonosor o que o Senhor queria fazer, um sonho que envolve o transcorrer da história, os impérios que sucederiam, e assim sucessivamente. De forma que no capítulo 2, versículo 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou em terra perante Daniel, e ordenou que lhe se fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Falando para Daniel. E o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então a gente pergunta, como pode uma pessoa que disse, um capítulo antes, é claro que tem um hiato de tempo aqui, aproximadamente 19 anos, mas como pode uma pessoa, um tempo, tem uma declaração tão sublime dessa, um reconhecimento desse tão até cabal, e olha e fala: Daniel, eu reconheço que o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Deus supremo, é o Senhor dos senhores. A Ele seja a glória, o louvor e a honra. O problema foi que ele não conseguiu sustentar essa declaração por muito tempo. Então foi uma confissão de boca, foi uma confissão do momento, foi uma impressão da ocasião, foi um reconhecimento, mas não operou de fato a mudança e a transformação de vida. E tempos depois, ele se encontra na mesma postura de imperador, querendo ser divinizado, fazendo estátua de ouro, exigindo reconhecimento e adoração ao seu nome, e uma série de outros problemas. Depois do capítulo 3, ele tem uma experiência também muito marcante. E depois ele fala também: ó Sadraque, Mesaque, Abednego, o vosso Senhor é o Deus Altíssimo, é o Senhor verdadeiro, eu reconheço isso. E quando você chega no capítulo 4, eu sou Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, o maioral que existe em toda a face da terra. E de novo você vê parecendo que houve uma recaída em Nabucodonosor. Então você vê primeiro um retrato de uma pessoa que não entendeu a mensagem, não compreendeu, não entrou, não desceu ao coração, não operou mudança de vida, as experiências que ele teve, os milagres que ele presenciou. Por isso, às vezes, a nossa alerta às pessoas, que mais importante do que milagre é a fé genuína. Porque muitos viram e não conseguiram crer. Agora todos os que creram, viram. Então Nabucodonosor viu muitas coisas, presenciou muitas coisas, viu coisas sobrenaturais, mas não conseguiu ser fiel. Não conseguiu reconhecer de fato a soberania de Deus. Não conseguiu de fato se prostrar aos pés do Senhor, e teve essa vida de altos e baixos, essa vida que ora reconhece o Senhor, ora eu sou soberano, e assim por diante. Então a primeira coisa que nos marca e que nos chama a atenção é essa fragilidade que houve em Nabucodonosor. E é uma fragilidade que nós devemos, como o tema é fidelidade, nós devemos nos policiar. Daqui a pouco eu passo por um momento na minha vida e tenho experiências com o Senhor, o agir de Deus. Tenho consciência de que Deus está fazendo, agindo, trabalhando. E de certa forma nos sentimos fortalecidos. E passa 2, 3, 5 anos e daqui a pouquinho nós nos pegamos, de certa forma, de volta ao passado. Regredindo a práticas do passado, a incredulidades do passado, a status do passado. Porque, de certa forma, faltou alguma coisa. Faltou a fidelidade, faltou a firmeza, faltou essa mensagem. Provocar mudança, transformação, mudar vida, mudar caráter, mudar personalidade, mudar o ser da pessoa.
nós buscamos a Deus e a sua palavra para mudar vidas, para nós sermos transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo, não só para conhecer, para saber alguma coisa, para satisfazer alguma necessidade, para satisfazer algum peso de consciência, mas nós buscamos a Deus para transformação de vida. A mensagem precisa, irmãos, alcançar o nosso ser e mudar a nossa vida. Nós precisamos dessa mensagem que nos faz fiéis ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Então, primeiro ponto, a visão de um homem infiel. A visão de um homem que não conseguiu corresponder àquilo que ele via, presenciava, sentia, entendia. E a ele era revelado, não conseguiu se manter nesse caminho, nessa linha. Nabucodonosor. Agora, diametralmente contra isso, nós vemos o exemplo de 3 homens que passaram algumas pressões imensas, e os irmãos conhecem a história, se mantiveram fiéis, independentemente do que pudesse acontecer. Então, gostaria de meditar basicamente em 4 situações aqui. Primeira, fidelidade em meio à pressão político-social. Capítulo 3, versículo de 1 a 6, a primeira coisa que a gente vê é uma pressão extrema político e social. Você vê o rei chamando todo mundo, olha, mandem vir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, os oficiais. Manda vir a elite de todas as áreas, todo o governo, todo o império, a direção de todas as coisas, porque eu vou consagrar uma estátua à minha pessoa, à minha homenagem. E é importante que todos estejam aqui. E todos, a uma, concordemente, estavam lá apoiando o seu estadista, o seu imperador. Você vê que todos estavam à mesma nota, todos estavam no mesmo caminho, no mesmo pensamento. Ninguém aqui você vê questionando ou achando alguma dificuldade em adorar mais um Deus, mais uma estátua, mais um Senhor, ou se prostrar e se curvar diante dessa estátua. Então, de repente, soa a música, os sons, as trombetas, os instrumentos e aquele barulho e aquele sinal. Agora imagine a pressão político e social, irmãos. Todo o império, toda a elite, todas as cabeças pensantes, todos os poderes, todo o magistrado, todos os governadores, todos os prefeitos, todo o estado, irmão, se prostra e adora Nabucodonosor. Só 3 cabecinhas ficam de pé. Agora imagine a pressão político-social. Que é isso? Você está num estado que é totalmente pagão e anti-Deus. Às vezes nós reclamamos do nosso estado, da pressão que sentimos, às vezes do cerceamento do pensamento cristão, da ridicularização do cristão na política e de sua voz, de seu pensamento no Estado, e de um Estado que quer se impor como um Estado ateu. Às vezes a gente sente dificuldade, mas nós não somos muito privilegiados, entre aspas, em termos de perseguição, porque já existiu tempos muito piores. Já existiu tempo que o Estado inteiro era pagão, o Estado inteiro era idólatra. E o Estado inteiro pressionava você a se curvar, você a adorar a uma imagem. E aí, o que você faz diante de uma pressão político-social? O que fez Sadraque, Mesaque e Abednego foram permanecer firmes. Permanecer firmes. E uma mentira contada 1000 vezes, ela não se torna verdade. E 10 sábios que se prostrem, 20 governadores, 1 milhão de
conselheiros que se prostrem, não garante que isso seja verdade e eu deva me prostrar também. Ainda que eu seja o solitário, ainda que eu forme coro com 3 apenas entre milhares, a verdade é verdade e o erro é erro. E nós devemos nos posicionar em fidelidade ao nosso Deus. Esse é um exemplo muito claro de posicionamento firme, que não se curva e não se dobra, e tem firmeza e convicção no Deus que crê, naquilo que acredita, e é fiel às suas convicções. Amém, irmãos? No capítulo 1, Daniel e esses mesmos 3 amigos também já provaram que eles eram fiéis, se abstendo das alimentações e da tentativa de aculturar eles ao paganismo babilônico. Então Daniel, Misael e Azarias e Ananias, eles permaneceram firmes desde Daniel capítulo 1, não comendo as iguarias do rei, continuando a sua dieta alimentar judaica, permanecendo-se fiéis ao Senhor. Capítulo 3 é uma consequência dessa fidelidade. Fidelidade em meio a pressões, em meio à pressão político-social. Depois, então a gente viu aqui que todos se prostraram, e a ordem é que quem não se prostrar vai ser morto. Há uma pressão muito grande, vida ou morte. E a segunda parte que nós queremos observar no texto é que houve fidelidade sem temor aos homens. E olha o que aconteceu, versículo 8 em diante. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Sempre tem um dedo duro no meio, irmãos. É incrível a situação. Está lá os 3, por que esses camaradas não estão ajoelhados lá com a cara no pó? Como é que eles viram os 3 lá em pé? Mas sempre tem uns que ficam olhando na vida dos outros e falam, olha, rei, tem 3 camaradas lá que não se prostraram. Então disseram ao rei Nabucodonosor, rei, vive eternamente. Aquela linguagem, bajulação. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens judeus que constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Foram lá inflamar, né? Foram lá já inflamar. Olha, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Até aí, por enquanto, versículo 14. Fidelidade sem temor aos homens. Então nós vamos ficar de pé, não vamos nos curvar. Irmãos, agora é Nabucodonosor que chama. Chama esses camaradas aqui na minha presença. Imagine quando chegaram lá para pegar Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos na presença de Nabucodonosor. Nós vamos ver se vocês lá vão permanecer assim mesmo. Nós vamos ver se vocês vão continuar com esse discurso mesmo. E foram e se apresentaram diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor irado e furioso. Nabucodonosor, o imperador do rei, que de certa forma tinha autoridade para lançar no fogo e ceifar, matar mesmo aqueles homens. E aqueles homens foram chamados para prestar seu relatório, de fato confessar. Vamos ver se vocês confessam mesmo. E Nabucodonosor olhou de novo para eles, eu acho que meio que nem acreditando.
e olhou, chamou eles e falou: é verdade isso que eu estou ouvindo de vocês? Que vocês não adoram a imagem que eu levantei? E aí? As perninhas lá, o joelho deve ter dado uma tremida. A gente lembra de vários fatos na história. Mas uma coisa que nos leva a pensar, e um ensino que tem aqui, muito interessante, é um conceito chamado temor aos homens. Nós não devemos ter o temor dos homens. Que conceito é esse do temor dos homens? Às vezes nós, por ter medo das pessoas, das instituições, das autoridades, do governo, ter medo de perder reputação, ter medo dos outros, nós somos levados a negar a nossa fé. Então isso chama-se temor dos homens. E a Bíblia fala: não tema o homem, que no máximo pode tocar o seu corpo e seu físico. Tema a Deus. Tema a Deus. Então o temor dos homens, às vezes o que ele faz numa situação como essa, e acontece muito, irmãos. Esse caso também é um dentre muitos, mas tem muitos casos que não tem esse desfecho. Na hora que chega na frente, e na hora do tete a tete, você fez isso? Não, jamais. Não, onde é que eu me ajoelho mesmo? Onde é que eu dou a baixadinha? Onde é que eu me curvo? Não, o que é isso, Nabucodonosor? Tu vai dar ouvido para esses camaradas aí? Isso aí é fofoqueiro. Esse povo mentiroso. Ei, bando de mentirosos. Você tá maluco, rapaz? Onde é que eu me curvo? Aonde é que a gente se curva mesmo? Fala aí, Nabucodonosor. Irmãos, já aconteceu vários e vários casos como esse. Às vezes não explícito, às vezes explicitamente. Como é? Você é crente? Não, eu só vou na igreja de vez em quando. Como é? Você acredita em Jesus? Sua esperança é esperar um Deus homem que vem do céu para salvar e redimir a terra? Você está esperando uma salvação que vem do céu? É essa a sua fé? Não. Não é bem assim, não. Você é cristão e você é contra o aborto. Mas o aborto é tão humanístico porque milhares de mulheres estão morrendo nas filas aí de clínicas clandestinas ou fazendo abortos em casa. Tá uma coisa terrível. É um meio de a gente trabalhar com a saúde coletiva. E você às vezes está na faculdade, em algum contexto, mas você é contra. Não, você entendeu errado. Não, mas não é bem assim. Alguns casos, a gente abre exceção. Se a mulher foi estuprada, né? Tadinha da mulher, então vamos matar o filho. É isso, alguns casos a gente considera. Ou seja, às vezes, quando você é posto à prova, a sua fé, em alguns contextos, às vezes existe o chamado temor dos homens e as pessoas fogem, e as pessoas se amedrontam, e as pessoas declinam das suas convicções e de seus pensamentos. Você acredita na virgindade? Você acha que isso é importante para a mulher? Não é bem assim, não sei o quê. Você acredita num único casamento? Que o casamento tem que ser para a vida inteira, em pleno século 21? Você acredita que o homem é depravado e é ruim por natureza? Você é um medieval, você é um fundamentalista medieval. Que a gente já ouviu muito ser xingado por isso. Você é um fundamentalista medieval da Idade Média, você tinha que voltar para a Idade Média.
Isso é um absurdo, em pleno século XXI, na liberdade que nós temos, na liberalidade que nós temos. E às vezes a gente retrocede no discurso. Não, não é bem assim. Ou procura teologias mais liberais, que se adaptam ao nosso contexto. Ou a gente nem tem opinião de nada e a gente vai como o contexto exige, etc. Temor aos homens, irmãos. Isso é levado pelo temor aos homens, às instituições, às pessoas. Agora esse é um caso de homens que justamente mostraram como agir num contexto como esse. Então chamam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não está nesse contexto. E fica uma pergunta de escola bíblica para você. Onde estava Daniel? Pergunta de escola bíblica, você vai pesquisar em casa. Onde estava Daniel? Que só os três passaram por esse momento. Então, olha o que esses homens fizeram. Versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos. Olha o conselho de Nabucodonosor ainda. Agora, pois, olha a ordem de Nabucodonosor, talvez sisudo, irado, furioso, cara brava, rangendo. Agora eu vou dar um conselho para vocês. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai-vos a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vocês que poderá livrar vocês da minha mão? Pressionou mais ainda. Quem é esse Deus de vocês para livrar vocês da minha mão? Quem é esse Deus? Eu sou Deus. Praticamente foi o que Nabucodonosor falou. Eu sou o maior que existe aqui. Onde é que tem divindade aqui que eu não tenha derrubado? Onde é que tem deuses e povos que eu não tenha conquistado? Que Deus é o de vocês que eu não posso conquistar também, que eu não sou superior a ele? Portanto, prostrai-vos diante de mim. Aí sabe o que esses homens fizeram? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor. Nabucodonosor perguntou, quem é esse Deus de vocês? Olha a resposta deles. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Não preciso dar uma aula de teologia para você aqui. Não preciso defender o meu Deus. Você está acusando meu Deus, desafiando ao Senhor? Quem é esse Deus? Não preciso te responder sobre isso. Agora, se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Mas se nosso Deus, a quem nós servimos, quer nos livrar, se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Mas se Ele não quiser, Nabucodonosor, fica sabendo, irmãos, isso é tete a tete. Fica sabendo, Nabucodonosor, só uma coisa, para a sua ciência, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu fizeste. Só faltou ele falar assim, tá ok? Só faltou falar isso, né? Nós não nos prostraremos. Fica tu sabendo que nós não serviremos. Agora, se o Senhor quer livrar, é outra coisa. Se é do desejo dele ou não, isso nós não sabemos. Se nós vamos perecer, perecemos. Se ele quiser nos livrar, nos livrará e viveremos. Mas nós não te adoraremos. Nós não prostraremos. Fidelidade sem temor aos homens. Atos 4:19, aconteceu uma coisa muito parecida, eu vou ler rapidamente. Prenderam Pedro e João no cárcere, bateram neles, humilharam e falaram assim, o sinédrio, os saduceus, os fariseus,
e etc. Falaram, olha, não fale mais sobre esse Jesus Cristo. Pedro responde assim, mas Pedro e João lhes responderam, Atos 4,19. Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não tenho temor de homens aqui. Não tenho temor dos homens. Julga se é justo. Nós vamos deixar de ouvir a Deus para ouvir a vocês, homens? É a mesma coisa aqui. O Sadraque, Mesaque e Abednego podia falar a mesma frase. Olha, Nabucodonosor, julga se isso tem coerência. Eu vou deixar de ouvir ao meu Deus e o que ele falou. Não terás outros deuses diante de mim, um mandamento explícito. Eu vou deixar de ouvir ao meu Deus para ouvir homens, para ouvir você. Não podemos fazer isso, não podemos deixar de falar, Pedro dizendo daquilo que vimos e ouvimos. No capítulo 5, versículo 20, eles são presos de novo, são liberados, depois são presos de novo. E no capítulo 5, versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles reafirmaram isso novamente. Amém, irmãos? Serve de lição para nós. Fidelidade sem temor aos homens. Fidelidade a Deus deve exceder qualquer tipo de pressão, de desafio e de temor. Mas o terceiro ponto, fidelidade à prova de fogo. Então, depois dessa resposta, o que vocês imaginam que o Nabucodonosor fez? Está lá, 3 na frente do Nabucodonosor, o imperador da Babilônia. 3 que não se curvaram. Isso era público agora, soou como um desafio. E o que o Nabucodonosor ia fazer então? Acendam as fornalhas, então, a partir do versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto. Olha a descrição que o autor faz aqui. Transtornado o aspecto do seu rosto. Já viu uma pessoa que está normal e ela se ira e você vê a face mudando e os lábios tremendo e a baba escorrendo? Claro que é, né? Uma imagem aqui para realçar, mas imagine a postura de Nabucodonosor irado, a ponto de ser descrito isso, o seu semblante, o seu rosto visivelmente mudou. Então ele falou o seguinte: acendam a fornalha 7 vezes mais do que o costumeiro. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Ele veio com tudo, irmãos, com força total. Tipo assim, agora é força total. Traz os maiores homens aí da guarda, acende essa fornalha, tipo uma comparação, quem conhece uma cerâmica, imagine um caldeirão daquele que assa lá e faz tijolo. Imagine um negócio daquele bem maior. Então é algo parecido com aquilo. Então imagina, ele acenda 7 vezes mais. Não é isso? Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Pegue-os, tragam e venham os homens, a guarda, os maiores. Não é qualquer um que eu quero os maiores. Prendam a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lancem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa e as chamas mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Fidelidade à prova de fogo, irmãos. Ainda que a figueira não floresça, mas eu me alegrarei no Senhor. Ainda que eu seja lançado nas chamas, eu não negarei o meu Deus.
Paulo tem um versículo muito interessante em Filipenses 1, 21. O viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu fiz uma análise desse morrer é lucro. E é muito interessante, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Mas o morrer é lucro. Você chegar a falar o morrer é lucro, você está falando, o meu tesouro é o Senhor. E eu valorizo tanto a Ele, mais do que minha própria vida. Morrer para mim é lucro. Se me jogarem na fornalha acesa, estou saindo no lucro. Se eu morrer em Cristo, eu estou no lucro. Vocês acham que é prejuízo um servo do Senhor sair dessa terra, desse contexto, e ir se encontrar com o Senhor? Às vezes, humanamente, na nossa perspectiva humana, de dor, de sofrimento, de parentes, enfim, do nosso contexto, às vezes é pesaroso. Mas se você pesar na balança o contexto espiritual, irmãos, o estar com Cristo, o morrer, é lucro. É estar com o Senhor na glória. É encontrar com Deus. É estar num lugar onde toda dor, todo sofrimento, toda lágrima cessaram. As coisas velhas passaram. A gente está no paraíso com Cristo. A gente entra no gozo eterno. A gente entra no seio de Abraão. A gente começa a viver as delícias indizíveis do céu. Por isso que Paulo, tendo essa visão, ele fala, é infinitamente melhor eu estar com Cristo. Então a nossa fidelidade, para ser a prova de fogo, ela tem que ser tal, que o nosso tesouro tem que estar em Cristo, e bem nítido isso. Porque se quiserem tirar algo de nós, não tem nada que eles possam tirar, que seja mais precioso do que Cristo. Se minha vida for mais preciosa do que Cristo, eu falo, Nabucodonosor, eu não quero ir para a fornalha, Nabucodonosor. Eu me curvo, porque minha vida vai ser muito mais preciosa do que Cristo. Mas se Cristo é mais precioso, não importa o que aconteça, eu tenho fidelidade à prova de fogo. Não é em vão que o salmista tem uma parte no salmo que ele escreveu, a tua graça é melhor do que a vida. Qual é o contexto disso? A tua graça é melhor do que a vida. É esse contexto que nós estamos falando. O Senhor é mais precioso, é o bem maior que temos. Amém, irmãos? Por isso a fidelidade é a prova de fogo. Porque nós não podemos negociar algo tão precioso como o nosso relacionamento, a nossa aliança com o nosso Deus. Nós não podemos negociar. Tem um missionário que disse uma frase assim, eu não lembro o nome do missionário, mas ele disse uma frase assim. Não é tolo, parafraseando, não é tolo aquele que perde o que não pode ter para ganhar aquilo que não pode perder. É bem nesse contexto. Não é tolo aquele que perde aquilo que não vai poder reter, não vai poder segurar. Eles poderiam perder a vida. Quem pode segurar a sua vida? Quem pode reter, ter segurança, ter imortalidade por si próprio? Quem que pode dominar sobre a própria vida? Então não é tolo aquele que perde o que não pode ter, reter, para ganhar aquilo que não pode de maneira nenhuma perder, que é a vida eterna. Amém, irmãos? Por fim, recompensas da fidelidade. Claro que a fidelidade o Senhor recompensa pela sua graça também, não há mérito, mas é sua graça. Mas em vida ou na pós-vida, ou após a morte, nós seremos abençoados e galardoados, recompensados pelo que nós fizemos em Cristo. Esses homens, nesse exato momento, houve uma confluência de vontades. A vontade e o desejo de Deus é que eles não perecessem. Então, de certa forma, a fidelidade deles foi recompensada imediatamente. Então, continuando para nós concluirmos. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou
E se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que estão passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Gente, olha o que deve ter passado na mente de Nabucodonosor. Eu estou vendo 4 andando, não tem dano nenhum. E eles estão, a palavra que é passeando, irmãos. Passeando dentro da fornalha. Eles estão caminhando, conversando. Vamos dialogar aqui. Passeando então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Olha a fala de Nabucodonosor agora. Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a outro qualquer Deus, senão ao seu Deus. Portanto, eu faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus. Olha o discurso agora, irmãos. Não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém, irmãos? Recompensa da fidelidade, irmãos. Recompensa por sermos fiéis ao Senhor. Recompensa por andar com Deus, irmãos. O Senhor é um Deus que quer o bem do seu povo e é um Deus galardoador, irmãos. Então essas pessoas foram abençoadas, prosperaram pela graça e bondade do Senhor, em nome de Jesus. Sem dúvida, a atitude desses 3, como muitos outros servos do Senhor, eles servem de modelo para a igreja seguir, modelo para a nossa fé, para nós imitarmos essa fidelidade, clamarmos ao Senhor para que tenhamos uma fidelidade à prova de fogo. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa usar ela em nossas vidas, Senhor, nos edificar, fortalecer a nossa fé, ó Deus, para ser uma fé dessa categoria, ó Deus, uma fé à prova de fogo, uma fidelidade à prova de fogo, uma fidelidade incondicional, ó Deus. Abençoa a tua igreja para tanto, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a exposição dessa mensagem, ó Deus. Perdoa, porventura, as nossas falhas. E te pedimos, completa nos corações aquilo que porventura tenha falhado ou faltado, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.